Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O Bhagavad Gita, comentário de Srila Tripurari Goswami Maharaj, está no verso 2. Começando o verso 2, texto 13, canto 2, texto 13, né? Assim como a alma corporificada experimenta mudanças corporais, tais como a juventude, ser adulto e a velhice, de forma similar, a alma adquirirá outro corpo logo depois da morte. As pessoas sábias não se confundem com essa mudança. Comentário aí. É a alma individual dentro de cada corpo a que permanece de forma constante no meio da mudança de corpos, né? Se o ser fora do corpo, se o ser fora do corpo, o mesmo não recordaria as mudanças que se dão da juventude e da infância e da juventude e a velhice mencionada nesse verso. Bom, Krishna implica aqui que ninguém se lamenta quando o corpo de um menino é mudado, né? Trocado por um corpo de um adulto, nem tampouco ninguém chora quando um corpo de um adulto se transforma em um corpo de velho. E se alguns haveriam de lamentar-se neste último caso, Bhishma e Drona, depois de morrer na batalha, obteriam corpos jovens. Portanto, seja desde o ponto de vista material ou espiritual, Arjuna não possui motivo algum para se lamentar. Ainda assim, a mente de Arjuna se encontra perturbada por encontrar-se apegada aos objetos dos sentidos, na forma dos corpos dos seus parentes. Sendo assim, logo em seguida, Krishna vai fazer a diferença do ser, do que é o corpo do ser, que é mental, emocional e sutil, né? Aí o texto 14. Ó filho de Kunti, a felicidade e a aflição são experiências temporais que surgem da percepção sensorial, calor e frio, prazer e dor vêm e vão, e tu deves aprender a tolerá-los, ó descendente de Bharata. Comentário. Sendo que o ser é a testemunha de muitas mudanças mentais, tais como a felicidade e a aflição, o mesmo deve então ser diferente deles, e sendo assim imutável, já que uma entidade sujeita à mudança não poderia ser testemunha de dita mudança. Assim como o ser é diferente do corpo grosseiro, assim mesmo é diferente do corpo sutil, o qual consiste de diversos e flutuantes estados da mente. Primeiramente, Cristo se refere ao nível macroscópico de experiência e logo ao nível microscópico. Todas essas experiências são relativas ao matrimônio que a mente tem contraído com os sentidos, assim como a percepção que os sentidos possuem em relação aos seus objetos. Aquilo que no momento pode ser quente, talvez esteja frio ao momento seguinte. Aquilo que dá felicidade pode mais tarde se tornar a causa da aflição. Essas percepções mentais produzem um mundo onde o ser vive sem conhecimento de si mesmo, né? O mundo da mente. O primeiro passo para sair deste pequeno mundo se dá através do conhecimento teórico, seguido do cultivo de uma estoica tolerância. A tolerância é uma virtude que é querida independentemente de como uma pessoa viva. Porém, entretanto, suas bondades serão certamente ainda maiores ao estar baseadas naquela visão mais ampla da vida que é descrita na literatura sagrada. O mundo da mente é um mundo pequeno. Aquilo que é bom para uma pessoa pode ser experimentado como algo ruim para outra. A felicidade de uma pessoa é a tristeza de outro. A realidade última é algo muito maior que a mente. Isso é
o que nos informa a literatura sagrada, aquilo que representa o começo da compreensão e viver nesta visão mais ampla, mais além da dualidade da percepção sensorial, é a tolerância. Ao dirigir-se a Arjuna em termos dos dois lados da sua nobre linhagem familiar, Kaunteya e Bharata, Krishna fortemente sugere que Arjuna deveria adotar o nobre caminho da tolerância em relação às dualidades, sabendo que elas não são mais do que meras flutuações da mente. Texto 15. De fato, aquele que tolera essas dualidades da percepção sensorial, tal pessoa sábia para quem a felicidade e a infelicidade são o mesmo, é elegível para uma vida eterna de autorrealização. Ó tu, o melhor entre os homens. Comentário. Pela primeira vez neste grande tratado, Krishna menciona a autorrealização, a qual leva a pessoa mais além da felicidade e aflição materiais. Inevitavelmente, a felicidade material se torna infelicidade na ausência da primeira. Sendo assim, uma pessoa deveria tolerar tanto a felicidade como a aflição, sabendo que, em última instância, última análise, né, ambas são iguais, é a mesma coisa. A partir de um mundo de variedade aparente, a pessoa deve aprender a identificar-se com a unidade subjacente. Texto 16. Bom, então é o verso. Né? Aquilo que está sujeito à mudança não é eterno, nem finalmente real. Aquilo que é real não é temporal, nem está sujeito à mudança. Não pode ser destruído. Esta conclusão é a que chegaram os videntes da verdade. Logo, depois de ter deliberado sobre ambos. Né? Aqui, comentário. Aqui Krishna cita a visão dos videntes, Tattvadarshi. Ele faz isso fazendo o uso apropriado da linguagem abstrata dos Upanishads. A perspectiva dos videntes consiste em uma revelação ligada àquilo que é real e àquilo que não é. O espírito deste verso é que Krishna, repreendendo a Arjuna pelo mesmo não ser um vidente. De fato, Arjuna fica confundido com esse verso. Sendo assim, no seguinte verso, Krishna lhe dará exemplos práticos da relação ao que ele se refere a falar do real e do real. Primeiramente, no verso 17, Krishna explicará que o ser é o qual se difunde por todo o corpo, é real e não sujeito a mudança alguma. Logo, no texto 18, Krishna explicará que o destrutível corpo material é um exemplo daquilo, em última instância, não é real. Texto 17. Deve saber que aquilo que tudo penetra é indestrutível, ninguém pode ocasionar a destruição do ser imperecível. Né? Neste verso, Krishna rejeita a ideia de que a consciência é algo momentâneo. Não é que hoje esteja aqui presente e amanhã vai embora. Assim, a mesma não pode ser negada, já que a negação em si é um ato de consciência. O ser é da natureza da consciência e impregna todo o corpo. Também se projeta a si mesmo mais além do corpo para os outros objetos materiais, com os quais se identifica. Assim como desenvolve o apego para o corpo e suas extensões na forma dos objetos materiais e outras pessoas encarnadas. Ao projetar-nos a nós mesmos em um objeto material, logo nos identificamos com ele, considerando-o como próprio. Né? A sensação de que algo nos pertence é um resultado de nossa alma, nosso verdadeiro ser, projetando-se a si mesmo sobre dito objeto. Ao não estar conscientes da natureza do nosso ser, mal interpretamos nossas posses materiais, nas quais nós nos temos projetado. E lhes assinalamos, né, um valor, né, damos a ela um valor, sem compreender que o seu valor real se radica no fato
de que nós mesmos nos encontramos dentro delas. Sendo assim, o ser que possui um valor, sendo assim, é o ser que possui um valor perdurável. Ele é o ser que é querido por nós em toda circunstância, enquanto que os objetos materiais e nossos destrutíveis corpos somente aparentam apresentar isso. Texto 18. Unicamente os corpos onde habita a alma eterna, indestrutível, incomensurável, estão sujeitos à destruição, portanto, levanta-te e luta, ó descendente de Bharata. Os corpos, em plural, mencionados neste verso, referem aos corpos físico, sutil, mental, né? Mencionados no verso 13 e 14, respectivamente, de acordo com Shruti, ambos tipos de corpos estão sujeitos à destruição, antavantaha. A alma corporificada, de outra forma, de maneira diferente, é indestrutível, anashinaha. Krishna descreve a alma como incomensurável, a prameyasya, se bem que em outra parte se menciona que a alma individual é do tamanho da 10ª parte da ponta de um cabelo. Entretanto, estas duas declarações não são contraditórias, já que ninguém pode, em verdade, medir a 10ª parte da ponta de um cabelo. Assim, esta é a medida do tamanho da alma contida nos Upanishads. Não deve ser tomada literalmente. Além disso, a prameyasya se refere à alma como incompreensível. A mesma não pode ser medida por nossa mente ao encontrar-se mais além da própria mente em lugar de ser um produto dela. Maya, ilusão, também se refere ao ato de medir. A alma não pode ser medida através do limitado instrumento da mente, de modo que aqui se implica que a alma somente pode ser conhecida através da escritura ou revelação, sendo que a alma é incomensurável, indestrutível. Arjuna não tem nada que temer, portanto, Tasmat ele não deveria desistir de lutar, senão que, pelo contrário, ele deveria seguir seu Dharma. Sem executar o próprio Dharma, não será fácil compreender a complexa temática que Krishna está aqui explicando. O comprometer-se a executar o próprio Dharma é também uma forma de conhecimento. O mesmo purifica o coração, permitindo-lhe a pessoa o compreender de forma prática a natureza do ser, em termos gerais. A ordem de lutar que Krishna aqui está dando se refere a executar o próprio Dharma, o qual para Arjuna significa atuar como um guerreiro. Neste momento, Arjuna permanece com a ideia de que ainda quando ele não deveria lamentar-se por nenhuma pessoa caída na batalha, os pecados que se geram devido à matança dos outros guerreiros seguirão sendo seus. Não existe regra alguma onde se diga que uma pessoa se liberará do pecado de matar o outro sempre quando não se lamente por sua morte, né? Assim, Krishna aborda esse assunto com o seguinte verso, fazendo eco do Kathopanishad, né? 2.19. Né? O texto 19. Tanto quem pensa que a alma é que mata como aquele que pensa que a alma é morta estão confundidos. A alma nem mata nem morre. Bom, ao Krishna instruir a Arjuna, ele aborda uma noção errada de que o ser é o fazedor, né? O feitor, independentemente assim como também a ideia de que o ser pode ser destruído, as quais são promulgadas pelas escolas de Nyaya de Gautama e pelo materialismo de Charvaka Muni, respectivamente. Logo, Krishna declara que porque a alma não é nem um agente nem objeto do ato de matar, ele faz isso ao citar novamente outro mantra do Kathopanishad 1.12.18. Continuando aqui, a alma não nasce, nem morre jamais, nem tampouco sendo
sendo, deixará alguma vez de existir, sendo não nascida, eterna, não sujeita ao decaimento, não tem, né? Português. Então ela não está sujeita à degradação e é primordial. A alma não é morta quando se mata o corpo. Comentário: sendo imutável, a alma não pode ser nem o agente, nem o objeto do ato de matar. Ela não atravessa as transformações sextuples, né? Assim, essas 6 transformações do nascimento: crescimento, maturação, mutação, degradação e morte, né? Detorização, né? Fica detoriando. A lógica é que esse verso é o seguinte: a alma não nasce nem morre. Isso é assim porque a alma jamais tem sido não existente, nem tampouco se tornou existente em algum ponto do tempo. Portanto, a alma é eterna. A ideia de que a alma não atravessa transformação alguma é indicada com as palavras Puranaha e Saswatvaha. Devido a que a alma existe sempre, nunca decai, nunca deteriora, e sendo que é primordial, Puranaha, nunca se desenvolve para um novo estado, nem também amadurece ou é mutante, né? Havendo avançado em sua proposta, Krishna busca logo comprovar isso, né? Outro verso aqui, o verso 21. Como pode alguém que conhece a natureza do ser como destrutivo, eterno, imacente, imperecível, ser a causa de que alguém seja morto? Ou a quem ele pode matar? Apesar da lógica dada por Krishna, Arjuna tem temor de que, apesar que ele não seja a causa da morte de ninguém, se ser a causa que outros tenham que mudar os seus corpos. Krishna responde a essa dúvida no seguinte verso, no verso 22. Assim como alguém se coloca roupas novas logo depois de descartar as antigas, similarmente o ser com a consciência corporificada aceita novos corpos logo depois de ter descartado os desgastados corpos, né? Os corpos velhos. O comentário é: Krishna responde a Arjuna dizendo que a mudança de corpos é algo inevitável neste mundo, mas ainda assim ele indica que para os mais velhos, tais como Bhishma, isso pode terminar sendo causa de felicidade ao invés de lamentação, já que ninguém se lamenta ao abandonar uma roupa antiga e trocá-la por uma nova, né? A palavra aparani, outros, né, implica uma melhoria, enquanto Jirnani, desgastado, indica algo que já foi ultrapassado, já passou da sua vida útil, né? A palavra Samyati indica um alcançar, tal como se espera para alguém como Bhishma, né? Um corpo celestial resultante de sua reta vida, uma vida dhármica, uma vida correta, né? Agora que seu corpo presente se encontra desgastado devido à execução de seus deveres religiosos. Logo, Arjuna se pergunta como é que a alma dentro do corpo não se vê afetada pela destruição do corpo, tal como alguém que se encontra dentro da casa em chamas fica ferido quando a mesma arde. Krishna responde esta dúvida no seguinte verso, o verso 23, né? Bom, ele vai responder depois, né? Então vamos lá, para o glossário. Adidaivika klesha é sofrimento causado pelos semideus, exemplo, perturbações atmosféricas. Né? Estamos passando por Adhyatmika klesha aqui agora. A canção, né? Vamos para a canção. Canção Nitai. Meu Nitai, a joia de todas as virtudes, meu Nitai trouxe a inundação do amor divino, na qual o mundo inteiro está
mergulhado, né? Essa já foi. Já foi essa, né? Tudo bem, mas é porque como não estava eliminando, né? Mas é bonita, né? Vale a pena ver de novo. É a frase de Bhakti Pragyan Keshwar Maharaj. Somente por intermédio do cantar dos santos nomes é que o processo de adoração do Senhor Supremo pode ser realizado plenamente. Filosofando, a pobreza não vem da diminuição das riquezas, mas da multiplicação dos desejos. Platão. E Siddhanta. Bom, se você dorme muito, ou se você dorme pouco, se você come muito, ou se você come pouco, isso não é Bhakti. Para praticar o Bhakti, você precisa dormir bem, comer bem, talvez algum arranjo externo para você se mover, etc. Mas isso ainda não é Bhakti. Bhakti não necessita de coisas externas. E outra aqui. O resultado principal do Bhava não é destruir a ignorância, mas trazer o Senhor sob seu controle. E o Hari Bhakti Vilas. O 10º canto, chamado Bhagavata, o objetivo último da vida, tem sido descrito a rendição ao serviço amoroso ao Senhor Supremo. Esse livro, Sri Hari Bhakti Vilas, contém a glorificação ao serviço devocional, assim como uma descrição elaborada de vários membros do Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti e Prema Bhakti. Né? O verso Sansara Dhavanam, Vida Louca. É a nossa cançãozinha, né? Então, Sansara é a existência material, né? Dhavana. Dhavana significa o fogo na floresta, lida é engolido, e louca, almas. E os versinhos aí, Harshe Prabhu Kahena Shuna Sorupa Ramaroy. E o 91, 92 é Karmaniya Varikaraste, e o 64, Raja Vidya Raja Gurha Pavitranda.